Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai começar o nosso estudo de funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Mas todas essas funções são calculadas, né, seno e cosseno de ângulos, tangente de ângulos. Então a gente vai começar nessa primeira videoaula discutindo essas duas unidades de medida para ângulos que a gente encontra frequentemente, que são graus e radianos. Então, normalmente a gente está mais acostumado a pensar nos ângulos em graus. Então, por exemplo, a gente mede a abertura desse ângulozinho perto aqui, por exemplo, de 45 graus, usando um transferidor, certo? E uma volta completa, né, corresponderia a 360 graus, uma meia volta 180 graus e assim por diante. E a gente define aqui a unidade de medida em radianos como sendo o comprimento do arco que esse ângulo define. Então, se aqui a gente tem um ângulo de 45 graus, o que vai ser a unidade de medida em radianos? A gente vai dizer que esse ângulo é 45 graus, ou então A radianos, onde A é o comprimento desse arcozinho vermelho. Né? Se a gente esticar ele como se fosse um barbante, a gente mede o comprimento disso, por exemplo, com uma régua, essa é a medida do ângulo em radianos. 45 graus ou tantos radianos, né? Por exemplo, A radiano. Só que o que eu destaco aqui nessa figura é que se a gente considerar o mesmo ângulo de 45 graus, mas com circunferências de raios diferentes, esse mesmo ângulo ele define arcos de comprimentos diferentes. Então a gente precisa padronizar, escolher um valor para o raio dessa circunferência. E é isso que a gente está fazendo aqui na nossa definição. A gente considera sempre uma circunferência de raio 1 nesse raciocínio. Então, essa é a definição de radianos. A gente vai ver agora um exemplo como fazer essa conversão de graus para radianos. Então, vejamos aqui o caso de um ângulo de 30 graus. Qual vai ser a medida em radianos de um ângulo de 30 graus? A gente vai usar aqui uma regra de 3, onde 360 graus corresponde a 2π radianos e 30 graus corresponde a um valor em radianos que a gente não conhece. A gente vai calcular aqui pela regra de 3. Mas como que apareceu esse valor de 2π aqui? A gente tem uma fórmula bem conhecida para o comprimento ou para o perímetro de uma circunferência, que é 2πr. E aqui a gente está trabalhando com a circunferência de raio 1. Então, todo o comprimento da circunferência é igual a 2π. Então, quando a gente aplica esse raciocínio dos radianos a uma volta completa na circunferência de 360 graus, o comprimento do ângulo que a gente obtém é 2π. Então, é essa medida do ângulo de 360 graus em radianos. O comprimento completo da circunferência, que é 2π, na circunferência de raio 1. E aí, no caso de um ângulo de 30 graus, a gente quer saber quanto que isso mede em radianos. Então, com essa regra de 3, o que a gente obtém? Nessa regra de 3 direta, nessa regra de 3 simples, a gente vai multiplicar cruzado aqui e vai obter 360 vezes x, de um lado da equação, igual a 30 vezes 2π, desse nosso lado direito. E aí aqui agora é só manipular a nossa equação. Do lado direito a gente vai ter 60 vezes π, e aqui já dividindo a equação por 360, a gente aparece aqui, né, com a variável x já isolada, e 60π sobre 360. Esse é um valor para x que a gente consegue reescrever um pouquinho melhor, dividindo essa fração em cima e embaixo por 60. E assim a gente obtém esse valor de π sobre 6 radianos por um ângulo de 30 graus. Sempre lembrando, né, numa circunferência, nosso círculo trigonométrico de raio.